E estando no Brasil fica mais difícil ainda, né, meus amigos? Como sempre pra nós, né? O grande problema do Brasil são as taxações nesses produtos, cara. A altura, na época, né? Tô falando de há uns 7, 8 anos. Os jogadores meio que começaram a... Na época que tinha aquele conselho dos jogadores, até não sei se vocês lembram disso, Player Council e tal. Meio que virou um padrão os torneios colocarem os jogadores da Bank. Os monitores da Bank. O que de certo modo foi até um problema pros campeonatos, né? Porque eles não podiam vender esse espaço de patrocínio para as marcas. Então, por exemplo, se uma marca de patrocínio queria patrocinar uma Blast da vida, uma Pro League, eles não podiam. Por quê? Porque se eles colocassem outro monitor, os jogadores reclamavam. Então os jogadores meio que fizeram uma panela por não terem outros monitores bons na época no mercado, e padronizou-se a maioria dos torneios, e eles se organizaram para ter sempre os mesmos monitores. E aí teve uma época que saiu os monitores 360 Hz e tal, os caras tiveram que atualizar e por aí vai. Então eu entendo esse ponto de vista dos jogadores, principalmente alguns anos atrás, onde alguns competidores de monitor realmente não estavam muito à altura do que o monitor Bank entregava, há uns 6, 7 anos atrás. Hoje, posso dizer que esse monitor aqui, se a galera jogasse com ele, gostaria fácil desse monitor. E eu digo isso porque joguei com ele aqui 2 meses. O pessoal que passava aqui atrás de mim, todas as vezes viu o monitor, falava, caralho, esse monitor tá muito doida. Os caras curtiram muito. Então ele não tava atrás em absolutamente nada, se é que não tá melhor. Só que o que acontece? Os torneios, por padronização, ainda estão nessa pegada e vem de alguns anos atrás já. E acho que isso vai demorar um tempo para mudar. E espero que alguma outra marca consiga fazer frente com isso daí, seja Samsung, seja alguma outra. Porque de certo modo é um nicho importante também para os campeonatos, né? É um nicho importante do ecossistema aqui de esportes, né? E eu não acho mais que a qualidade dos produtos esteja dispara assim para não ter outros monitores, entendeu? Então quando você pergunta qual monitor, eu vou te falar fácil. Esse monitor da Samsung, o G60S aqui, o Odyssey, ele é muito monitor, ele é muito top, velho. Se você vai jogar em casa e você não precisa ficar preocupado com, pô, se eu vou usar em outro lugar igual e tal, você vai nele sem dúvida, mano. Ele é muito bom. Satisfação, aspira. Lindo, a tela dele é fininha, ele parece um... No setup ele já fica mais bonito também, ele é top demais, cara. Mas já joguei com outros monitores muito bons também, cara. Na época eu tava na Liga, eu jogava com um Alienware novo deles também, que também era top. Eu acho que isso daí cai na mesma pegada. Vários monitores hoje em dia poderiam estar fazendo frente nos torneios, mas não estão por padronização. Até alguém vir e trocar. E forçar. É um monitor um pouquinho salgado, né? Inevitavelmente. Esses monitores com a tecnologia mais alta, eles requerem um investimento, não vou negar. E estando no Brasil fica mais difícil ainda, né, meus amigos? Como sempre pra nós, né? O grande problema do Brasil são as taxações nesses produtos, cara. É a mesma coisa para os periféricos, cara. É muito triste. Porque a gente acaba tendo que importar com uma taxa de nacionalização muito alta para proteger a indústria nacional de produtos que não tem indústria nacional, né? Esse é um problema muito foda para nós brasileiros, né? Porque o que acontece? A gente ganha menos que os outros caras, né? De outros países que tem facilidade na produção desses equipamentos, ao mesmo tempo que a gente gasta mais para adquiri-los, o que é muito triste, né? Dando um exemplo, né? O cara trabalha vamos dar um exemplo aí de uns Estados Unidos da vida, o cara trabalha num emprego normal, um emprego simples, vai ganhar 18 a 24 dólares por hora de trabalho, vai ganhar os seus 2.500 dólares por mês, 3.000 dólares por mês. Vamos chutar baixo, vamos supor que seja 1.800 dólares, sem fazer conversão, 2.000 dólares por mês. Emprego bem simples, emprego bem iniciante. Só que com 2.000 dólares o poder de compra deles, principalmente em coisas digitais assim, é muito maior, né? Porque as coisas meio que são produzidas lá por aquele lado, não tem tanta taxa de importação desses produtos nesses países. E aí o cara tem um poder de compra muito grande, né? Pense, se o cara ganha 2 contos de dólar e gasta 70 dólares para ter um mouse da hora, 90 dólares para ter um mouse da hora. Você que ganha quanto? 2 pau no Brasil. Vamos colocar que você ganha 2.000 reais no Brasil. Já não é muito salário mínimo, né? Salário mínimo é uns 1.600 hoje. Vamos colocar uns 2.000 aí também, que é um emprego simples no Brasil. 1.800 reais, 2.000 no Brasil. Você comprar um mouse legal, você vai gastar o quê? Já vai gastar uns 350, 400. Já vai gastar muito mais que o cara, né? É duro isso, né? 1.412 hoje em dia, salário mínimo. Pois é, então tipo...
Aí você vai perguntar, pô, eu sei disso porque eu trabalho com números lá na loja, né? Apesar de eu não estar dia a dia nessas operações, eu meio que entendo a matemática da parada. Né? Eu sou curioso e acompanho como é que vão as coisas na loja e tal. A gente acaba gastando mais com impostos do que ganha dinheiro quando vende um mouse pra vocês. Mas é muito mais. Quanto mais caro é o produto, mais a gente gasta com imposto, principalmente no imposto de venda, né? Tem o imposto de importação, que é uma parada, e tem o imposto da venda também depois. Então, e o problema do imposto da venda é que ele é sobre o valor da venda mesmo, né? Então, sei lá, se eu coloco um produto a R$ 400, vai ter lá os 18% de ICMS. Então, esse 18% ele é em cima do valor da venda, né? Então, quanto mais caro vai ficando o produto, mais eu estou pagando. Aí, no fim das contas, você vai ver, você teve que pagar mais dinheiro para o governo do que você ganhou vendendo um mouse para alguém. E essa pessoa que está comprando esse mouse já está tendo que pagar mais caro do que tecnicamente deveria custar para ela se não tivesse esses impostos. Você poderia ganhar mais dinheiro com a pessoa gastando menos dinheiro e ter menos imposto, sabe? Então, sei lá, eu sinto que o Brasil precisava de uma reforma de imposto braba. Alguns outros lugares que eu conheço tem imposto meio fixo pelas coisas, né? Gastou, comprou uma parada num lugar, 7% de imposto fixo já vai para o estado que você tá. O Brasil, infelizmente, a gente está esquematizado num esquema que quem toma no botão é os brasileiros mesmo. Mas entendo pouco sobre o assunto, né? Mas é a sensação que eu tenho das coisas que eu já vi. Então é muito triste, porque as coisas no Brasil custam caro mesmo, né? E você vai falar, pô, esse monitor aí, fale. Agora pensa, agora usa esse raciocínio que eu tô te falando para um monitor agora aqui do Odyssey, por exemplo. Eu comprei aqui em Malta esse monitor, eu paguei 700 euros. Ele custava 700 euros na Alemanha, na verdade, e aqui em Malta eu consegui com outro cara que custou 900 euros. Agora faz uma conta básica aí, 900 euros. Vamos fazer a conta com 700, que eu acho que é o preço mais justo dele aqui fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, por exemplo, fora da Malta. Aqui o que vai acontecer? Você imagina esse produto que custa caro, para ser vendido a 700 euros, ele deve ter um custo de produção elevado. A gente está falando de um custo de produção aí de 300 euros mais para cima, fácil, tá? Agora você imagina esse produto passando pela taxa primeiro de nacionalização do produto. O que quer dizer essa taxa? Quando você faz uma importação da China, você já pode colocar aí, dependendo do produto que for, por exemplo, uns 80% a mais, só que vai ter que pagar na alfândega por estar trazendo alguma coisa. Então você já bota 80% aí do produto lá no custo dele na fábrica, porque você está trazendo para o Brasil. Então você já pensa, se ele custava uns 300 lá na fábrica, dando um chute aqui, né? Já bota mais 80%, ele já foi agora para 540 de custo de dólar. Aí beleza, aí o cara ainda vai ter que colocar o lucro dele e às vezes colocar o lucro do cara que vai vender em cima, mais 2 lucros. Aí quando ele definir o valor lá, ele vai ter que calcular no valor mais 18% em cima do valor bruto que ele definiu que ele ia vender, para ele colocar de ICMS e tal, que ele vai ter que pagar pro governo depois da venda, que é o sobre o produto vendido. Aí na toa que a gente paga um estouro de coisa, entendeu? Porque é uma puta do imposto na hora de entrar e é um puta de imposto na hora de vender. Tem alguns esquemas, dependendo de qual é a empresa, de você conseguir abater um do outro e tal, dependendo de qual tipo de empresa você tem, né? Lucro real, lucro presumido, essas coisas assim. Vai te gerar crédito para mais importações e tal. Mas no geral a conta meio burra, assim, meio por cima é essa daí. Pega por maior exemplo, por exemplo, aí os celulares, né? Pega por exemplo os celulares, né? Por que o iPhone no Brasil custa tão mais caro? O iPhone novo agora, um iPhone de 256 GB nos Estados Unidos está custando uns $1.300. O iPhone 16. Quanto será que está custando um iPhone no Brasil? Mas esse é um assunto bem complexo, né? Porque é o jeito que o governo brasileiro arrecada dinheiro já está meio esquematizado há muitos e muitos anos, né? E existem certas áreas que realmente, né, as empresas brasileiras precisam de proteção. Vou dar um exemplo. A parte têxtil, que a gente também acaba lidando lá na Fallen, né? Se você simplesmente não tarifar absolutamente nada e deixar rolar, numa área como a têxtil, por exemplo, também ia ter um efeito na economia meio complicada, porque tem muita gente que vive
E muitos empregos são gerados no Brasil por conta disso, né? E aí fica um negócio meio complicado porque às vezes o chinês está fazendo tão barato as roupas de fora que às vezes os caras estão com a potência de fazer as paradas tão melhor e tão mais baratas que a gente, custo-benefício, vamos dizer assim, que eles conseguem trazer da China e ficar mais barato que fazer aqui ainda. Isso aí é um problemão também, né? Isso vai ter um impacto nas empresas do Brasil. Então é duro, cara. Né? É duro porque quais são as áreas que se deveria mudar, quais não deveriam mudar, né? Aí o cara que é de tecnologia vai falar que tecnologia tinha que mudar, o outro que é de texto vai falar que de texto tinha que mudar. É um negócio que não tem uma solução assim muito fácil, só de falar uma parada ou outra e tal. E o que dá mais dó, às vezes, é pagar o imposto também e não ver muito o dinheiro sendo aplicado, né? Que é um outro problema também, porque eu acho que o problema nem é pagar o imposto. Grande SHZ, se deu pra acostumar com o tamanho? Eu acostumei tranquilo sim, SHZ. Você falou que comprou, não conseguiu acostumar com o tamanho. Você pode experimentar usar o Black Bars de repente, ô SHZ. Você pode colocar aquelas barras na direita e esquerda pra diminuir o tamanho da tela, né? O duro de pagar o imposto é quando a gente não vê o retorno dele, né? Acho que essa é a parte que dói mais. Porque pagar imposto eu acho que é uma parada que naturalmente não tem como fugir, né? A gente tem que contribuir com a organização do país, com a organização da sociedade em geral, né? Essas coisas realmente custam alguma coisa, a gente tem que contribuir. Mas onde dói mais mesmo é quando a gente não vê muita aplicação, né? Que aí seria o mau uso dessas paradas ainda, que já é outro problema. Tem países que cobram mais impostos que o Brasil, e você sente que os caras veem, né? Eu vou pegar um exemplo aí meio exagerado, mas que é um exemplo bom. Países escandinavos mesmo, eles têm uma formação, criação e origem bem diferentes do Brasil, né? E eles também estavam passando por um perrengue há algumas décadas atrás. Se você procurar alguns vídeos de YouTube aí, você vai encontrar essa história dos países escandinavos. Há mais ou menos uns 70, 80 anos a coisa não estava legal para os caras também não. Tava ruim. Época de depressão lá nos Estados Unidos e tal, crise de 29. E eles estavam com um problema também entre classe trabalhadora e os burgueses que tinham as fábricas e tal, né? Eles arrumaram uma solução meio diferente quando ficaram nessa situação aí. Meio que tava uma classe precisando da outra. E eles meio que criaram uma parada interessante lá. Queriam chegar no meio termo. E basicamente lá os impostos eles são cerca de 40%, se eu não me engano. Eu já escutei algum jogador dinamarquês comentando sobre isso também. Pelo que eu me lembro do vídeo que eu assisti, não vou lembrar deles full detalhes agora. Mas basicamente os caras conseguiram chegar numa ideia de imposto que tinha que ser pago e como é que a coisa tinha que funcionar. Para que o mínimo dos caras, para as pessoas mais carentes assim, fosse atingido e fosse um mínimo decente. E culturalmente, né? Os caras têm um prazer muito grande em fazer essa parada dar certo. A cultura de ter esse bem-estar social assim, via governo, via arrecadações altas, né? Eu sei que o cara que vai para, se eu não tiver enganado, é um país muito menor também, né? Em termos de escala, assim. A gente tá falando de um país do tamanho do estado de São Paulo, do tamanho do estado de Minas. Já dá muita diferença por si só. Mas eles... O cara vai estudar e ele já tá ganhando uma grana pra estar estudando. Então, tipo, a contribuição que você tá dando agora já vai ajudar na formação do teu filho depois, porque o governo, ele ajuda os caras a estudar. O cara tem um salário pra estudar, uma certa idade da vida. Então é um bagulho que funciona, né? Meio bizarro, mas funciona. Os caras conseguiram dar um jeito de cobrar muito pra todo mundo, mas todo mundo tem uma vida boa, no geral, assim, e muitos incentivos interessantes. Mas esse assunto é bem complicado, né? Eu também não sou nenhum especialista, tô falando só do pouco que eu já ouvi falar, eu acho que sei. Mas enfim, é um pouco do porque as coisas no Brasil são meio caras, né? E a gente tem que se virar. É, com certeza, o país sendo menor a gestão é mais fácil, não tenho nem dúvida disso. Também acho. Mas eu ainda acho que o maior problema do Brasil não é nem o tamanho. Eu acho que o problema do Brasil mesmo é que a gente tem uma cultura que é muito cada um por si, vinde a mim demais.
A gente tem uma dificuldade muito grande em colocar a sociedade na frente do indivíduo. No geral mesmo. A gente sempre dá um jeitinho pra alguma coisa. É jeitinho pra tudo. E a gente não percebe, mas o jeitinho uma hora bate na bunda. Todo mundo dando um jeitinho em tudo. Uma hora você é vítima do jeitinho e não percebeu ainda por quê. É muito jeitinho. E o jeitinho tá em tudo, né? O jeitinho tá na fila que você quer pegar a linha que é mais rápida, mesmo que você não possa pegar. Estacionar no lugar que você não deveria estacionar, mesmo só porque você acha que tá vazio. É duro. Voltamos aqui, amigos. Falta 100, hein? Vamos dar um gás aqui pra gente assistir uma Anubis. E falar de coisas que eu entendo mais. Counter Strike. Sem jeitinhos.